Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme com seu compromisso de alcançar ao Plano Global de Desenvolvimento traçado pela Agenda 2030 da ONU. Recentemente, em visita oficial à Organização das Nações Unidas, o seu secretário-geral, Antônio Guterres, elogiou e reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, convidando o tribunal a reportar esse modelo piloto de implementação da Agenda 2030 a outras cortes supremas do mundo. Paz e graça, a paz do Senhor a todos. Estou muito pensativo, sabe? Os sinais que aí estão são muito evidentes. Os sinais que aí estão são muito concretos. Apostasia, maldade. Terrivelmente está acontecendo. Por isso que eu tanto orei ao Senhor para mim conseguir uma chacrinha, para mim se afastar do sistema político da cidade grande. Muita maldade. O pior de tudo isso é que as pessoas estão anestesiadas. Elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver. Estamos na reta final, meus irmãos. Vou trazer para vocês uma compilação daquilo que eu tenho ensinado da escatologia, do livro de Daniel, da ascensão, da vinda do anticristo, o qual será projetado intermédio da política. Aí Daniel disse que ele mudaria os tempos e as leis. Está evidente, está claro, todo dia eles estão fazendo isso. A nova ordem internacional. Eles falam o tempo todo que é teoria da conspiração, teoria conspiratória de você, de nós, eu, ou daqueles que trazem os vídeos mostrando a realidade dos fatos com matérias jornalísticas, com falas. O nosso país está afundado na desgraça, não tem graça de Deus. Eu fiz alguns vídeos alguns tempos atrás no governo Bolsonaro e eu disse que Deus ia entregar essa nação na mão de Satanás, na mão do diabo, para que fosse ser andado. E ainda em 2024 é só o começo. Eu disse para vocês que Deus ia permitir que isso acontecesse, do diabo se andar esse país. Por quê? Porque usam as ovelhas do Senhor, usam a igreja do Senhor como massa de manobra, como fez o Jair Messias Bolsonaro. Nada justifica sair da palavra ou da lei do Senhor. Eu sempre falei para vocês que a política ela não se mistura com a religião, com as coisas de Deus.
nós não podemos ser seguidores de homens. Temos que ser seguidores de Cristo, mediante a sua palavra. Mas observe você que eu falei alguns tempos atrás que viria um grande juízo sobre essa nação, porque um dia Jair Bolsonaro consagrou o Brasil. Jair Messias Bolsonaro, aquele que se diz ser cristão, consagrou o Brasil a uma deusa. Veja o vídeo aí. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto Vieira Neto, do deputado federal Eros Biondini, de Dom Terra, bispo emérito de Brasília, de Dom Fernando Rifan, bispo da Administração Apostólica São João Maria Vianney. Ouviremos as palavras do deputado federal Eros Biondini. Boa tarde a todos e a todas, senhor presidente Jair Bolsonaro, Dom Rifan, Dom Terra e todos os representantes de movimentos, comunidades, pastorais, os marianos que aqui se encontram hoje. Eu quero agradecer profundamente, não em meu nome, mas em nome da Frente Parlamentar Católica, que tem hoje como seu presidente o deputado Francisco Júnior, e todos os deputados que aqui estão fazem parte dessa frente, e protocolamos esse pedido, sugestão dos movimentos marianos e das comunidades, inspirado nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, que pedia a consagração ao seu Imaculado Coração nos países, para que as bênçãos de Deus pudessem vir. Eu, como autor desse ofício, eu me sinto realmente extremamente honrado em toda a minha jornada, em toda a missão que Deus me confiou. Presidente, uma coisa veio no meu coração. Uma semana antes da sua eleição, eu, juntamente com outros parlamentares da Frente Católica, fomos à sua casa, acompanhados do Ironi Spudário, para lhe prestar uma solidariedade e fazer uma oração. Naquele dia tão emocionante, nós tivemos uma inspiração. No dia 13 de maio de 81, o Papa João Paulo II sofreu um atentado. O terrorista turco Ali atirou contra o Papa e ele quase veio a morrer, ficando em estado gravíssimo. Depois de recuperado, o Papa foi visitar o seu algoz na prisão. E ele disse ao Papa: como o senhor não morreu? Porque aquele tiro não tinha como não matá-lo. Não tinha, era certeiro. E o Papa então disse: uma mão desviou aquela bala, a mão de Nossa Senhora. A bala está hoje em Fátima, cunhada na coroa da imagem original de Nossa Senhora de Fátima, como uma lembrança para todo mundo. E esse gesto hoje que os movimentos marianos e as comunidades realizam de consagração ao Imaculado Coração de Maria, um gesto singelo, um gesto de fé e de amor, mas de muita importância para não só os católicos, mas para todo o Brasil. Esse gesto hoje também nós remetemos ao livramento que o Senhor teve. Alguma mão impediu que aquela faca penetrasse 2 centímetros a mais. Humildemente nós atribuímos a Nossa Senhora, como ela fez com o Papa João Paulo II. Então, em nome da Frente Parlamentar Católica, que foi a idealizadora desse ato, e eu sei que se pudéssemos repeti-lo
anualmente, essa esplanada ficaria pequena? Em seguida, fará uso da palavra o padre Oscar Piloni, da comunidade Gospa Mira. Boa tarde a todos. Um momento muito especial de felicidade, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Estamos felizes por estar aqui. Queria começar saudando aquela que nos reuniu aqui, que aqui está acontecendo agora algo espiritual, algo invisível de valor incalculável. Estamos consagrando o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Esta geração, na verdade, está renovando algo que foi feito muito antigamente. E nós veremos os frutos e a ação desta mulher no Brasil. Então, meus irmãos, é só o princípio de dores. A autoridade maior desse país consagrou o nosso país a uma deusa, a um ídolo. E Deus não tem o culpado por inocente. Veja você, quando Israel sofria por causa do rei Davi, Israel era fulminada, era castigada, as pessoas, o povo era levado muitas das vezes a perder suas vidas por causa do pecado de Davi, por causa do pecado dos reis. Davi pecou certa vez e Deus enviou o anjo que matou mais de 80 mil homens. O anjo ia destruir Israel, mas Deus, a sua misericórdia, se arrependeu daquele mal e disse ao anjo: basta, retire a sua espada. Não deixou o anjo destruir Israel. E Davi olhou e viu o anjo, espada embanhada destruída. E ele daí fala: Senhor, pequei eu, não esses homens. Mas contudo nós vemos que a sentença veio sobre eles. Não é diferente sobre toda a humanidade desses governos que aí estão. Não é diferente do nosso país, de um homem, de um presidente que se envolve com o ocultismo, usa o evangelho, usa a palavra, usa Deus, o nome de Jesus em vão, pregando uma melhoria falsa, pregando ao contrário do que diz a Escritura. Diz o Senhor: anuncio eu o fim deste mundo desde o princípio e farei toda a minha vontade. Diz o Senhor: eu envio a minha palavra para que se cumpra e velo para que ela não se torne para mim vazia. É assim que diz o Senhor. Jesus disse que vai voltar e vai desbancar esses miseráveis. Jesus diz: breve voltarei. Jesus diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus disse: sede fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vocês vão ser perseguidos, mas sejam fiel até a morte. Eu vou dar a coroa da vida, eu vou dar a eternidade para vocês. Irmãos, eu não falo isso para colocar medo em vocês. Eu falo isso para lembrar vocês que eu creio pela fé que Jesus já está em pé.
esperando a ordem do Pai, para cumprir sua palavra, buscar seu povo. Como diz um ditado popular, até mesmo o nosso ex-presidente disse: nada está ruim que não possa piorar, e vai piorar e vai piorar. Talvez você venha pensar assim: nossa, pastor, como você é negacionista, como você é pessimista. É assim que falam os pastores de hoje em dia, porque não pregam a escatologia, não pregam a volta de Jesus, não pregam o fim do mundo e trazem somente a carnalidade da apostasia do Evangelho. Assistam os vídeos e tirem suas próprias conclusões. Amém? Paz e graça. Iniciemos este ato em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Salve, Senhora. Queremos te colocar em primeiro lugar agora aqui nos nossos corações e no Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? Em 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceu em Fátima, 3 pastorinhos, e pediu 2 coisas ao Papa: quero que me consagre a Rússia ao meu coração imaculado. Se acontecer isso, a Rússia não espalhará os erros. Não foi feito. Nem João Paulo II teve coragem de fazer isso. Na última hora, foi-lhe buzinado tanto na cabeça, ele tirou a palavra Rússia. Não foi consagrado. Mas os bispos de Portugal consagraram por conta dele. Nós estamos com 2 representantes dos bispos. O Portugal, aconteceram 3 milagres. Um grande milagre econômico e religioso. 2, foi vencido o comunismo, que já alastrou e botou fogo na Espanha, fez uma guerra civil. Entre as 2 guerras, a Espanha teve uma outra. Estava entrando o comunismo no Portugal, não conseguiu. Segundo milagre. O terceiro, Portugal foi um dos pouquíssimos países poupados pela Segunda Guerra Mundial. Irmã Lúcia falou assim: Deus fez isso com Portugal para mostrar a todo mundo o que é uma consagração que estamos fazendo agora. E o que teria sido do mundo se o Papa tivesse tido coragem de fazer isso, que não custa nada. Não vai doer agora aqui, nada. Mas nós não fazemos as coisas de Deus. A consagração é o jeito de Deus de proceder. Ele dá liberdade. Um momento muito especial de felicidade, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Estamos felizes por estar aqui. Queria começar saudando aquela que nos reuniu aqui, que aqui está acontecendo agora algo espiritual, algo invisível de valor incalculável. Estamos consagrando o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Esta geração, na verdade, está renovando algo que foi feito muito antigamente. E nós veremos os frutos e a ação desta mulher no Brasil.
O amor venceu? O amor venceu. Vinheta, o amor venceu. Mais uma, hein? O amor venceu. Onde venceu dessa vez o amor? Em Santos, eles fizeram um arrastão no Roldão Atacadista. Sério? Tem um vídeo. Sabe o que eles estavam enchendo o carrinho, Emílio? Oi. Com peças de carne. Tava certo, a picanha veio. Que dê assim, pá. Antes do seu comentário, Dantas, uma outra fala que está repercutindo bastante do presidente. Depois de prometer picanha, Lula sugeriu um cardápio bem mais barato como alternativa para acabar com a fome no país. Em vídeo, o petista falou em abóbora. Vamos ver. É uma abóbora que, pelo tamanho dela, a gente pode ter consciência de que, se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. Há pouco, durante um evento em Brasília, o presidente Lula comentou a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Lula disse que conseguiu colocar um ministro comunista na corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Governador, mas o senhor é comunista? O senhor se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem incoerente, hein? Bem incoerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? Hã? Você pergunta, mas o que isso pode interferir aqui dentro do Brasil? Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. A matéria foi essa aqui: parlamentares denunciam autoritarismo e perseguição política no Brasil a congressistas dos Estados Unidos. Parlamentares brasileiros relataram nessa terça-feira, durante uma entrevista coletiva nos Estados Unidos, denúncias sobre o autoritarismo judicial e a perseguição política a oposicionistas no Brasil. Eles integram uma comitiva organizada pelo Eduardo Bolsonaro e pelo jornalista Paulo Figueiredo a Washington. O grupo foi recebido por deputados republicanos que fazem oposição ao governo Biden. Estamos aqui para lutar pela nossa liberdade e chamar a atenção do mundo sobre os severos contratempos que estamos experimentando na democracia brasileira no Estado de Direito, disse o Marcel Van Hatten, do Partido Novo. Então, as denúncias que foram feitas foram várias, foram denúncias graves. Teve um ponto em que o Gustavo Gaia falou, olha, há graves violações de direitos humanos no Brasil, inclusive advindas da Suprema Corte. E a Suprema Corte não deixa demonstrar isso para o resto do mundo. Você aceitaria um ministro da Suprema Corte vir até o seu país para discursar sobre direitos humanos? Pois é o que está acontecendo no Brasil atualmente. Foi o que disse o deputado Gustavo Gaia. O Marcel Van Hatten fez um vídeo juntamente com o Gustavo Gaia, onde ele falou justamente do que implica, ou seja, o que mudaria com essa denúncia feita nos Estados Unidos aqui no Brasil. O Marcel escreveu o seguinte: um breve resumo da nossa coletiva de imprensa diante do Congresso americano. Conte com a gente. E olha só o que disse aqui o Marcel Van Hatten e o Gustavo Gaia. Pessoal, estamos aqui diante do Capitólio com o Gustavo Gaia, que já te elogiei na saída do Brasil lá no aeroporto pela tua iniciativa, pela tua liderança nesse ponto. Gustavo Gaia, realmente corajoso, marcou aqui as audiências e agora mesmo fizemos uma coletiva de imprensa com o deputado Chris Smith. Muito brevemente, só para dar um retorno para quem está acompanhando online, Gustavo, os resultados
dessa nossa iniciativa até o momento? Olha, nós demos o pontapé nesse projeto que é divulgar para o mundo inteiro o que está acontecendo no Brasil, e a gente conversou com vários congressistas aqui e realmente eles não faziam a menor ideia. Quando a gente apresenta os fatos de uma forma técnica, mostrando as violações dos direitos humanos, a perseguição política, o uso de instituições para destruir a liberdade de expressão e liberdades fundamentais e até mesmo desrespeitar a Constituição, eles ficaram chocados. A imprensa mundial agora que estava nos acompanhando não conseguia entender como que até hoje essa situação ainda não foi divulgada como deveria ter sido. Então a gente conseguiu romper a bolha, né? Esse foi o objetivo inicial e o mundo agora sabe o que está acontecendo. E mais muitas pessoas perguntam, tá, mas aí o que vai acontecer se os olhos do mundo se voltar para essa ditadura do judiciário que nós estamos vivendo? Eu garanto que nós vamos ver a temperatura baixar, vai diminuir a perseguição, isso vai nos deixar trabalhar enquanto oposição, porque nem isso a gente pode fazer mais, né? A oposição está sendo perseguida, e com certeza vai envergonhar aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal que adoram viajar para dar palestras sobre direitos humanos, sobre Constituição. Eu fiz um comentário aqui que eu achei muito interessante. Você aceitaria que o ministro da Suprema Corte da Venezuela viesse numa universidade americana falar sobre direitos humanos? Obviamente que não, porque são eles os primeiros a violá-los. Os ministros do nosso país estão fazendo exatamente isso. Agora vai ficar muito mais difícil esses convites, e a vergonha internacional com certeza vai afetar a vaidade deles. Muito bem. Gustavo, parabéns. Esse aqui é sensacional. Fala nada menos do que brilhante. Não. O que mais brilhou aqui é o Van Hatten. Para com isso. Nada menos que brilhante. Fala sem escrever, só com os pontos, com emoção, com conteúdo. Me representou demais. Foi muito boa. Depois nós vamos postar a tua fala também com a devida legenda para quem não entende inglês poder chegar ainda mais longe dentro do Brasil. Tua fala é muito bom. Não, cara, é muito bom. Ele que organizou a maioria das agendas aqui, foi esse cara aqui, ó. Parabéns, Gustavo. Valeu, pessoal. Só uma resposta rápida aí para vocês, para quem tá acompanhando, e daqui a pouco a gente posta todos os vídeos na íntegra. Muito obrigado por acompanharem a gente aqui, ó, direto do Capitólio, nos Estados Unidos, na cidade de Washington, onde eu já morei. Fiz uma pós-graduação na Universidade de Georgetown e hoje, 15 anos depois, estou de volta para defender o meu país, defender a liberdade, a democracia, que dependem, como eu disse no discurso, de Estado de Direito forte. E com essa Suprema Corte Brasileira, com o Supremo Tribunal Federal que nós temos, infelizmente, estamos caminhando, já estamos, na verdade, dentro de uma ditadura do judiciário e nós precisamos revertê-lo. Contamos com cada... É isso aí, pessoal. E assim, o discurso do Marcel Van Hatten foi um dos discursos mais fortes desse dia. E agora é esperar para ver como que vai ser o resultado na imprensa. Como que a imprensa vai observar. A brasileira, a gente já viu. Isso aí não vai ser assunto, não vai ser pauta, não vai ter discussão. A imprensa brasileira, se fizer, vai ser tentando ridicularizar os deputados brasileiros. E esse é o ponto. Mas a gente vai estar acompanhando. Se tiver alguma repercussão internacional, a gente vai estar trazendo para vocês aqui. Olha, meus irmãos, eu serei bem rápido nesse vídeo. Eu sou o Davi, você que já me conhece, seja muito bem-vindo. E você que chegou agora, não se preocupe, você vai entender. Eu vou explicar aqui brevemente, embora nesse canal aqui a maioria do público não precise, o pessoal já está por dentro, né? Inclusive, muitos me ajudam a produzir o conteúdo com dicas, com comentários, com todo o esforço de cada membro desse canal para que esse canal exista, né? Mas é o seguinte... Você sabe que alguns dos nossos parlamentares e jornalistas foram convidados a ir aos Estados Unidos, em Washington, depor, né, na Comissão à Lei dos Direitos Humanos, falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, sobre as denúncias que está chegando a rodo lá nos Estados Unidos. E aí, meus irmãos, a sombra, né, que existe por trás dos estados, a gente conhece como Deep State, ela agiu. Veja, só para você entender, eu não posso fazer acusações, mas você precisa entender que o que acontece aqui não é por acaso. Eu vejo as pessoas colocando a culpa, às vezes, em uma figura. Eu escuto muito isso, principalmente aqui no dia a dia. Ah, era bom que aquele infeliz falecesse. Ah, aquele cara ali, sempre se dirigindo à persona, a marionete. Mas o problema não é a marionete. Ora, se você destruir o boneco do marionetista, ele simplesmente vai usar outro boneco. Porque o problema não é o boneco em si. Ele simplesmente é manipulado. O problema é a mão que o guia. E essa mão, meus irmãos, ela vem das principais potências do mundo, incluindo os Estados Unidos. Eu vou dizer para vocês que a coisa não estaria nem 10% do que está hoje no Brasil se por acaso o Joe Biden não tivesse sido eleito lá nos Estados Unidos. Você está entendendo onde eu quero chegar? Há diversas teorias da conspiração, vou colocar assim, falando, né, da ajuda que eles têm até hoje para manter o Brasil exatamente como está. Agora está tendo um interesse porque o outro lado começa a se levantar e sabe muito bem do jogo, porque eles também usam. Afinal de contas. Então nós, despetros, nós não achamos que os Estados Unidos vão simplesmente nos salvar.
mas entendemos que é preciso fazer uma pressão popular, apoiar as pessoas certas, estar do lado certo em cada momento, para poder fazer a diferença, fazer com que essa balança pese, pelo menos de forma mais igualitária, não fique do jeito que está, porque assim a gente se prejudica. Então, entendendo isso, a gente vai ver primeiro o senador Girão, né, falando desse cancelamento repentino após já ter feito o convite. Eles mesmos fizeram o convite e na hora H, né, eles cancelaram, que foi uma vergonha e ao mesmo tempo um motivo para a gente se alegrar, porque mostra o desespero da esquerda nesse momento. Ela está encolhendo globalmente, ela está encolhendo sim. Onde ela chega, ela destrói a economia, ela acaba com os valores, principalmente da família. Os alicerces cristãos, elas tentam demolir de todo jeito, nunca vão conseguir, mas tentam, né? E aí, o povo está começando a olhar para isso e dizer, não, aqui nós não queremos isso. Vamos ver primeiro o senador Girão e em seguida eu vou fazer a dublagem do discurso de Paulo Figueiredo e de Gustavo Gaia, tá certo? Então preste atenção aí que vai ser um em cima do outro. Vamos embora. Antes. Dia de hoje, dia 12 de março, eu e outros colegas senadores, eram mais ou menos 6 ou 7 que estavam confirmados, deveríamos estar em Washington, lá no Congresso americano, que enviou um convite através da Comissão de Direitos Humanos, deputado Chris Smith, para que fôssemos testemunhar, relatar os abusos que nós estamos vendo no Brasil, os jornalistas com as suas redes sociais bloqueadas por determinação judicial, conta bancária congelada, é uma aberração em cima de aberração, até o passaporte retido, presos políticos no Brasil, uma democracia relativa, uma aproximação estranha com ditaduras do governo brasileiro e de forma inédita, senhor presidente, foi cancelado, foi adiado o evento, depois de que um deputado democrata, que é o vice-presidente do deputado Chris Smith, que é republicano, vetou. Depois dos convites emitidos, eles têm lá, diferente de nós aqui. Quando a gente emite os convites, não tem como cancelar, mas lá tem essa prerrogativa e causou um impasse dentro do Congresso americano, essa decisão, um deputado democrata que não quis a democracia, não quis ouvir o que parlamentares brasileiros iriam relatar sobre a ditadura vigente no Brasil. Enfim, paralisou a Comissão de Direitos Humanos lá, porque agora o presidente também não vota nada, não delibera nada, enquanto não se realizar essa audiência pública. E nós esperamos aqui, esse grupo de senadores, a data que nós vamos voltar aos Estados Unidos. Os deputados mantiveram a ida, estão fazendo agora, nesse momento, ou há pouco tempo atrás, uma coletiva de imprensa, e é importante que o mundo saiba o que está acontecendo no Brasil. Agora. Paulo Figueiredo, um jornalista independente premiado, a quem conheço e com quem conversei. Eu aprendi muito com ele, quero agradecê-lo por estar aqui. Paulo, a palavra é sua. Como está todo mundo tão bonito? Este é um lindo dia aqui na capital. E um dia histórico para o Brasil. Então quero expressar a minha gratidão ao congressista Smith. Você é um verdadeiro defensor dos direitos humanos e um amigo do povo brasileiro. Portanto, gostaria de pedir uma salva de palmas ao congressista Smith. Ele é inacreditável. Ele renova minha fé neste país. Senhoras e senhores, estou diante de vocês como testemunho vivo da crise da democracia no Brasil. Até 2022, eu era o jornalista político mais assistido do país no horário nobre da TV a cabo. Naquela época, eu também tinha 5 milhões de seguidores em diversas redes sociais. Então, da noite para o dia, minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil. Meu passaporte brasileiro foi cancelado e minhas contas bancárias congeladas.
por ordem de um Deus do Olimpo, não sei quem imoral. 10 dias mais tarde, no governo da Mula, o Departamento de Justiça brasileiro lançou uma investigação contra o canal de televisão para o qual eu trabalhava, a Jovem Panos, a qual todos conhecemos, que depois despediu todos os comentaristas conservadores, inclusive meus colegas, Marco Antônio Costa e Gerson Gomes. Eles estão aqui na audiência de hoje. A perseguição aumentou recentemente, com a afirmação ridícula de que eu havia participado de um golpe simplesmente por relatar com precisão as atividades de bastidores das Forças Armadas brasileiras. Isso se chama reportar, jornalismo. A mídia tradicional deveria tentar algum dia. Moro nos Estados Unidos há quase uma década, mas agora é diferente. Vivo no exílio, incapaz de regressar à minha terra natal. Eu gostaria de poder dizer que sou o único nesta situação, mas não sou. Dezenas de jornalistas estão sendo perseguidos, com vários também exilados aqui nos Estados Unidos. Devo mencionar o caso notável do jornalista Alan dos Santos, mais conhecido como Gigivão, presente aqui na plateia, cuja prisão foi ordenada pelo juiz imoral por crimes de opinião e a extração negada pelo governo dos Estados Unidos. Ou do caso do podcast Liberal Monark, que eu acho que também está aqui hoje, tendo fugido para a América depois que suas plataformas de mídia social foram retiradas e sua vida arruinada pelo ministro imoral. Tudo por questionar o nosso sistema eleitoral e a censura em curso no Brasil. Milhares, dezenas de milhares de cidadãos comuns tiveram as suas redes sociais retiradas do ar pelo Deus do Olimpo imoral. Meus amigos, garanto que tudo isso são fatos. Independentemente da sua posição política, você não quer viver num país onde um homem pode determinar o que pode ser dito. E é por isso que viola todos os direitos humanos e tratados internacionais, até mesmo a Declaração Universal de Direitos Humanos, que garante liberdade de expressão e de imprensa, independentemente de fronteiras. Tudo isso também viola os meus direitos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos da América, dado que toda a minha atividade jornalística foi desenvolvida enquanto eu morava aqui. Portanto, sob jurisdição americana e protegido pela Sagrada Primeira Emenda, deixe-me colocar isso claramente. O que aconteceu no Brasil é criminoso. E, infelizmente, esse crime também tem cúmplices aqui na América. Alguns desses cúmplices estão frequentemente ali, nesta linda casa, o Congresso americano, que deveria ser um farol para o mundo livre. Outros ficaram a poucos quarteirões de distância na Avenida Pensilvânia, a Casa Branca. Novamente, isso é apenas uma declaração de fatos. De acordo com inúmeras reportagens da imprensa, a administração Biden não poupou esforços para interferir nas eleições brasileiras para garantir a eleição do Molusco da Silva. Mesmo agora, amigos de George Soros e do Fórum de São Paulo, no Partido Democrata, procuraram silenciar as nossas vozes. E como o Molusco da Silva retribuiu todos esses bons serviços prestados pelos democratas? Ele antagonizou todos os interesses americanos pelo mundo, alinhando o Brasil com os maldoristas, com a Venezuela, Cuba, Rússia, Irã e, é claro, China. Sob sua liderança no BRICS, o Brasil tem trabalhado ativamente com a China para acabar com o domínio do dólar como moeda comercial internacional. Isto deve acabar. Exorto os membros do Congresso dos Estados Unidos para que exerçam sua responsabilidade de supervisão para promover os interesses geopolíticos do governo americano e restaurar os direitos humanos inalienáveis, dado a todos nós por nosso Criador, como os pais fundadores desse país descreveram tão bem. Isto é o que pedimos. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Here comes a new challenger.
Primeiramente, gostaria de agradecer, deputado, por nos dar esse tempo e uma plataforma para vir aqui hoje e falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Isso é algo que não temos mais em nossa nação. Não temos mais o privilégio de dizer a verdade, de dizer o que pensamos e dar a nossa opinião. Então, para começar, gostaria de perguntar a vocês uma pergunta simples. A Venezuela é uma democracia ou uma ditadura? Acredito que todos vocês aqui hoje concordem comigo que a Venezuela não é uma democracia. Está longe disso. É uma ditadura. Mas então, eu tenho outra pergunta. A Venezuela tem uma Suprema Corte? A Venezuela tem um Ministério da Educação? A Venezuela tem Congresso? A Venezuela tem um Ministério Público? Não. Sim, eles têm. Mas eles não são mais uma democracia, porque todas essas instituições que são valiosas para a democracia foram sequestradas e servem como instrumento de opressão. Elas servem apenas para prender e oprimir pessoas por suas opiniões. No Brasil, é exatamente a mesma coisa. Nosso Supremo Olympus, no Brasil, não protege mais a Constituição. Na verdade, eles estão libertando traficantes. Eles estão liberando líderes criminosos do tráfico. E eles estão colocando na prisão parlamentares, pessoas simples, por suas opiniões. A razão pelo qual o líder da oposição não está aqui hoje, Carlos Jordi, o líder da oposição do nosso Congresso, não está aqui hoje porque teve seu passaporte apreendido. Ele não pode mais sair do seu país para contar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Muitos outros parlamentares não estão aqui hoje porque eles tiveram seus passaportes apreendidos. Tem uma coisa chamada busca e apreensão. Quase todo mundo ao meu lado aqui já sofreu. Já tivemos as nossas casas invadidas pela Polícia Federal por decisão do imoral, tentando lutar contra nós por dizermos a verdade, por causa das nossas opiniões no Brasil. A coisa mais perigosa que você pode fazer hoje é dar sua opinião, falar sobre o que você pensa. Mas se você traficar pó, se você ceifar a vida de pessoas, se você cometer qualquer outro crime, você será defendido, na verdade. Então estamos aqui hoje, usando esta plataforma que você tão gratamente nos concedeu, para contar ao mundo que o Brasil não é mais uma democracia. O que está acontecendo em nosso país também pode acontecer no seu país. Prestem atenção ao nosso país. Houve uma enquete realizada recentemente no Brasil. 2 ou 3 mil pessoas, eu acredito, foram perguntadas se eles acreditam que vivem em uma democracia ou se eles moram em uma ditadura do poder do Olympus. Acredite ou não, metade das pessoas responderam que hoje estão debaixo de uma ditadura do Olympus. Metade da população do nosso país entende que o Brasil não é mais uma democracia. Mais da metade dos parlamentares também, acredito que também entendem isso. Mas eles têm medo de agir. E a razão pela qual eles têm medo de agir é porque no momento em que nós tentamos aprovar um projeto de lei, devolver ao Congresso a liderança ou o direito de aprovar leis ou legislar, imediatamente nós sofremos intimidação, telefonema dos deuses do Olimpo, prisão, assediam e ameaçam parlamentares, se eles não fazem exatamente o que o Deus do Olimpo ordena. Então estou aqui hoje, representando o líder da oposição, Carlos Jordi, que não pôde estar aqui hoje, representando Daniel Silveira, deputado que também foi preso, e muitos outros. Carla Zambetta, que não pôde estar aqui hoje porque o passaporte dela foi apreendido. Isso não pode mais continuar do jeito que está. E eu quero terminar. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nos rostos de todos os meus amigos que estão aqui ao meu lado hoje. Esses homens e mulheres corajosos, essas pessoas, agora estão em risco no momento em que voltarmos ao Brasil. Podemos ser presos, podemos sofrer busca e apreensão, podemos ter nossas vidas destruídas. Por quê? Por causa da corrupção? Porque roubamos dinheiro público? Não. Porque estamos aqui lutando pela verdadeira democracia. Porque não queremos ver o Brasil se tornando uma Venezuela, se não for tarde demais. Então eu gostaria de agradecer a cada deputado ao meu lado hoje, por terem tido a coragem de vir aqui e cometer um crime no Brasil, que é dizer a verdade. Muito obrigado, parlamentares. Olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Se ainda tem pessoas que, eu não tinha visto, Davi, não quis ver, porque estava legendado ou não achei a legenda, né? Aqui eu fiz dublado para vocês, dá um maior trabalho, mas eu fiz questão de fazer para que as pessoas possam entender. Eu fiz a minha parte como patriota, o que eu posso fazer, o que é possível eu fazer.
pelo assunto. Os países estão percorrendo dois caminhos diametralmente opostos. Em alguns países se vem intensificando a repressão e em outros países se vem fazendo uma experiência com a legalização. Esse é um debate muito importante que precisa ser feito no Brasil. Vamos para a rua, então? Já te convido para vir comigo, ao vivo, com a Gabriela Prado, para a gente falar sobre o Supremo Tribunal Federal e a retomada de julgamento para esta semana sobre essa lei que trata das drogas no Brasil. Até agora, 5 ministros votaram a favor da medida, só que para o uso da maconha. Eles estão sendo bem específicos, não é, Gabriela? Que no grupo das drogas isso fica restrito ao consumo de cannabis. Vamos agora de notícia ao vivo de Brasília. Agora, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento a ação que quer descriminalizar o aborto. Rosa Weber quer liberar o aborto como seu último ato no STF. O Supremo Tribunal Federal reconheceu hoje oficialmente os direitos dos casais homossexuais que vivem em união estável. E esse julgamento histórico vai servir de base para futuras decisões da Justiça. A decisão foi unânime. Os ministros votaram a favor da união civil estável entre pessoas do mesmo sexo. Ontem, o relator, ministro Carlos Aires Brito, fez um longo voto a favor do reconhecimento da união. Aqui, o reino é da igualdade absoluta, pois não se pode alegar que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos ganham. Quem ganha com a equiparação postulada pelos homoafetivos? Quer dizer, os homoafetivos. Muito bem, e quem perde? Ninguém perde. Os heteroafetivos não perdem e a sociedade não perde. No julgamento das ações do governo do estado do Rio de Janeiro e da Procuradoria-Geral da República, o procurador Roberto Gurgel defendeu o reconhecimento da união homossexual como uma entidade familiar. Representantes da sociedade civil também se manifestaram, a maioria a favor. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi contra. Aqui não se trata de dizer sou contra ou sou a favor de alguma coisa. Aqui se trata de dizer é ou não é constitucional. Hoje, ao retomar o julgamento, os ministros destacaram a liberdade, o respeito e a igualdade. Qual é a pretensão? A pretensão é que se confira juridicidade a essa união afetiva para que eles possam sair do segredo. Para que possam sair do sigilo, para que possam vencer o ódio e a intolerância em nome da lei. Aqueles que fazem opção pela união homoafetiva não podem ser desigualados em sua cidadania, inclusive. Ninguém pode ser de uma classe de cidadãos diferentes e inferiores porque fizeram uma escolha afetiva e sexual diferente da maioria. Agora, a decisão do Supremo Tribunal Federal passa a ser seguida pelos outros tribunais. E os casais homossexuais que vivem em união estável terão direitos como regime de partilha de bens, pensão alimentícia e herança.